Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Time inglês busca a contratação de volante Gerson. Aston Villa oferece quase 100 milhões de reais por lateral direito Wesley e Flamengo se posiciona. Flamengo prepara anúncio de 3 reforços para a gestão do BAP. STF proíbe patrocinadoras Master do Corinthians e do Flamengo de operar nacionalmente. Briga boa. Flamengo entra na disputa com o Palmeiras pela contratação de meia paraguaio. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia. Segundo o portal ge.com, o Flamengo já recusou a proposta feita pelo Cruzeiro nessa quinta-feira para contratar o Fabrício Bruno, porque os 5 milhões de euros, 31,8 milhões de reais na cotação atual, oferecidos por 50% dos direitos econômicos do zagueiro de 28 anos, não seduziram a diretoria rubro-negra. O jogador e o seu empresário, André Cury, estiveram pessoalmente no CT à tarde e foram comunicados da recusa. O Flamengo, que já liberou o Davi Luiz nessa janela, não tem planos de perder outro zagueiro, tanto que não tem isso aí posicionado na sua nova diretoria. A não ser por uma proposta considerada irrecusável, o que não é o caso da oferta cruzeirense. Internamente, acredita-se que ter 50% dos direitos econômicos de um jogador prestes a completar 29 anos não adianta nada, porque dificilmente vai haver uma revenda. No ano passado, o Flamengo recebeu 2 propostas do exterior pelo Fabrício Bruno. Uma do West Ham da Inglaterra, de 15 milhões de euros, na cotação atual, 83,6 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos. E outra do Rennes da França, de 14 milhões de euros, 85,7 milhões de reais na cotação da época, por 90%. O Flamengo aceitou a primeira dos ingleses, mas o zagueiro não quis ir, porque achou baixa a oferta salarial. E depois, o clube recusou a segunda dos franceses. Fabrício Bruno era titular absoluto no primeiro semestre do ano passado e teve grandes atuações, uma delas contra o próprio Cruzeiro, e chegou até a seleção brasileira, mas na reta final da temporada ele perdeu espaço com a saída do Tite e com a efetivação do Felipe Luiz, que passou a escalar o Léo Ortiz no seu lugar. O Fabrício tem contrato com o Flamengo até o final de 2028, mas internamente sabe-se que há um descontentamento dele por ter sido barrado do time principal. A diretoria atual e a comissão técnica encabeçada pelo Fernando Diniz consideram o zagueiro um excelente reforço. Ele é considerado um jogador de alto potencial e que chegaria para ser titular absoluto na zaga do Cruzeiro. Depois dos interesses por Fabrício Bruno e Wesley, o Flamengo também virou alvo do Wolverhampton da Inglaterra, porque a pedido do técnico Vitor Pereira, que passou pelo time rubro-negro, os ingleses querem agora a contratação de Gerson, volante e capitão do Flamengo. De acordo com informações da Rádio Bagre Neto, o Wolverhampton priorizou a contratação do Gerson a pedido de Vitor Pereira, que chegou recentemente à Premier League. Desse modo, a equipe inglesa deve realizar uma proposta em breve pelo jogador. O Gerson é a primeira alternativa do Vitor Pereira no Wolverhampton. Caso a contratação do volante do Flamengo não seja concretizada, o plano B para os ingleses é o Richard Rios, meia colombiano do Palmeiras, que passou pelo time do Flamengo também. Atualmente, o Wolverhampton conta com 4 brasileiros, incluindo aí o João Gomes, revelado pelo Flamengo. Outros nomes são Pedro Lima, lateral ex-Sport, André, volante ex-Fluminense, e Matheus Cunha, meia atacante ex-Atlético de Madrid da Espanha. Vale lembrar que o Gerson tem 27 anos, completa 28 em maio, é carioca de Belford Roxo, tem 1,84 de altura e já fez 11 jogos pela seleção brasileira e marcou um gol. Está na sua segunda passagem pelo Flamengo desde janeiro de 2023. Tem contrato até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 20 milhões de euros.
Essa aqui preocupa, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decidiu em liminar nesta quinta-feira suspender o licenciamento das bets que funcionavam nacionalmente com base na regulamentação da LOTERJ, Loteria do Estado do Rio de Janeiro. A decisão atingiu a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, Ceará, Bahia e Grêmio, e a PixBet, patrocinadora master do Flamengo. Segundo a decisão do ministro, a LOTERJ e o governo do estado do Rio de Janeiro têm 5 dias a partir dessa quinta-feira para cumprir a decisão. A decisão referenda a lista atualizada divulgada das bets liberadas a operar no país, divulgada pelo Ministério da Fazenda no dia 31 de dezembro. A autorização para o funcionamento das casas de apostas vale por 5 anos. Cada empresa pagou R$30 milhões pela licença para funcionar regularmente. Foram 14 empresas que representam 30 sites que conquistaram o direito de operar em caráter definitivo. Outras 52 receberam apenas autorização temporária e precisam resolver as suas pendências nos próximos 60 dias, algumas delas relacionadas ao sistema de apostas online. Em ambas as listas, tanto a Esportes da Sorte quanto a PixBet não constavam. Porém, ambas se apegavam à liberação via LOTERJ para seguirem operando normalmente, tese que foi derrubada com a liminar dessa quinta-feira. Alguns canais do YouTube divulgaram ontem que estava tudo resolvido e a PixBet estaria operando normalmente por isso. Mas o que se viu com essa liminar é que a história não é bem assim e ela está fora da lista das bets autorizadas a operar em todo o território nacional, fato que preocupa demais a nova diretoria do Flamengo por ser a PixBet a sua patrocinadora master da sua camisa. Vamos aguardar a defesa da PixBet se manifestar quanto a esse assunto. De acordo com informações do portal Coluna do Fla, além do Fabrício Bruno, o Flamengo também recusou uma outra proposta nessa quinta-feira. O Aston Villa, da Inglaterra, ofereceu 15 milhões de euros, cerca de 95,6 milhões de reais na cotação atual, pelo lateral direito Wesley. Mas esse valor não encheu os olhos da nova diretoria rubro-negra. A expectativa, tanto do Flamengo quanto do staff do jogador, de 21 anos, é que novas propostas cheguem ainda nessa janela. Wesley entrou para a seleção do último Campeonato Brasileiro e começa 2025 em alta. No ano passado, ele recebeu 2 propostas, uma de 12 milhões de euros, 72 milhões de reais na cotação da época, do Bournemouth, da Inglaterra. Também foi recusada pelo Flamengo, e outra de 20 milhões de euros, 120 milhões de reais da Atalanta, da Itália. O Flamengo aceitou a oferta dos italianos, mas a negociação melou porque o clube italiano não quis esperar o final das oitavas de final da Libertadores. Depois do negócio não se concretizar, o jogador voltou a ganhar espaço no time do Flamengo e se firmou de vez com o técnico Felipe Luiz. Com Wesley em alta e eleito o melhor lateral direito do Brasileirão, o Flamengo mira uma venda de pelo menos 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais na cotação atual. Mas a preferência é por negociá-lo só depois do Super Mundial de Clubes da FIFA. O próprio Wesley, quando participou do Jogo das Estrelas do Zico aqui no Maracanã em dezembro, projetou jogar a primeira edição do torneio da FIFA, que vai acontecer entre junho e julho de 2025 nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, não escondeu o seu sonho de jogar no futebol europeu. O interesse da Europa nele é antigo, porque em 2023, quando ele tinha apenas 19 anos, o Barcelona da Espanha fez uma oferta de 1 milhão de euros, 5,3 milhões de reais na cotação daquela época, por um empréstimo que incluía uma opção de compra de 15 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões naquela época. Na temporada passada, o lateral direito também teve o seu nome especulado no Tottenham da Inglaterra. Não é novidade para ninguém que o Flamengo está de olho no mercado da bola para buscar as suas contratações para o ano de 2025. A ideia do rubro-negro carioca é buscar algumas contratações para repor a saída do elenco. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o Flamengo estaria interessado em contratar um zagueiro e o José Boto já teria um acordo com o jogador
para a posição, mas o seu nome está sendo mantido em sigilo absoluto. O anúncio deve acontecer em breve. A negociação vai acontecer independentemente da saída ou não do Fabrício Bruno. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você deixa, o YouTube recomenda esse vídeo para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce bonito o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim, valeu! Depois de anunciar os nomes que vão compor os cargos do Flamengo durante a cerimônia de posse, o BAP segue ativo nos bastidores. Isso porque o novo presidente do Flamengo vai revelar mais 3 reforços para as pastas de gerente de relações institucionais do futebol, relacionamento com a torcida e gerente de redes sociais. De acordo com informações da reportagem do Coluna do Fla, o BAP fechou acordo com 3 nomes e irá anunciar Deco Rosman para a pasta de Relações Institucionais do Futebol. Marcelo Conte vai ser o responsável pelo departamento de relacionamento com a torcida. E o Paulo César Pereira ficará no comando da gerência de redes sociais. Depois de anunciar 15 nomes que vão compor o Flamengo durante a sua gestão até 2027, o novo presidente continua trabalhando para concluir e finalizar as pastas que ainda não haviam sido definidas. Essa aqui é briga de cachorro grande. O Flamengo entrou na briga com o Palmeiras para contratar o meia paraguaio Matias Villasanti do Grêmio. De acordo com informações do jornal Estadão, o Grêmio exige 15 milhões de euros, 95,6 milhões de reais, para liberar o jogador de 27 anos. Por outro lado, a equipe gaúcha pode negociar caso o Flamengo ofereça 10 milhões de euros, 63,7 milhões de reais. Vale mencionar que o Flamengo ainda não apresentou uma proposta oficial pelo Matias Villasanti. Por outro lado, o Palmeiras saiu na frente e já oficializou uma oferta de 8,5 milhões de euros, 54,2 milhões de reais, mas que foi rejeitada pelo Grêmio. O Matias Villasanti foi peça fundamental para o Grêmio na última temporada. Isso porque o meia paraguaio participou de 49 partidas, sendo todas como titular. Nesse período, marcou 4 gols e deu 3 assistências para os seus companheiros. Vale lembrar que o Grêmio contratou o Matias Villasanti em agosto de 2021, junto ao Cerro Porteño do Paraguai, por 3,5 milhões de dólares, 18,3 milhões na cotação da época, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Assim sendo, o atleta tem contrato com o Clube Gaúcho até dezembro de 2027. Atualmente, o Flamengo segue em busca de um novo reforço para o setor de meio-campo. Isso porque, com a chegada do José Boto, o time rubro-negro definiu que vai contratar um atleta para a posição, já que o futuro do Éric Pulgar no Flamengo ainda não está definido. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do paraguaio Villasanti do Grêmio? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!